Olá, sejam bem-vindos ao canal Benê Oliveira 7000. Efraim pergunta: são as leis de Deus ou a graça de Tarso que vigora em nossos dias? Olivier responde: os 10 mandamentos foram gravados em pedra de safira, segundo as tradições dos sábios dos judeus. Portanto, os 10 mandamentos foram gravados, esculpidos em pedra, como podemos entender aqui. As tábuas da lei. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então, esses mandamentos que ele deu, gravados em pedras, em tábuas de safira, nunca poderiam ser revogados, nunca poderiam ser alterados ou mudados. Mas depois teve aquela confusão lá, por causa do bezerro de ouro, então aconteceu o seguinte: assim, diz Moisés, fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim, e virei-me e desci ao monte e pus as tábuas na arca que fizeram. Da mesma maneira, também, esses 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, para não serem modificadas, adulteradas. Porém, com a vinda de Paulo de Tarso para este mundo, nascido em Tarso, na Turquia, por volta do ano 5 depois de Cristo, comumente conhecido como Paulo de Tarso. São Paulo foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu no pensamento cristão, chamado de paulinismo, foi fundamental por causa do seu papel como preeminente apóstolo do cristianismo durante a propagação inicial do evangelho pelo Império Romano. Paulo também exerce uma grande influência na filosofia cristã. Ora, este homem, com todo o seu poder de dialética e convencimento, ele cria uma doutrina paralela chamada cristianismo, e hoje muito conhecida como paulinismo, o carro-chefe da doutrina da igreja cristã em todo o mundo. Num livro, Mateus 5,17 registrou: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir, disse o Messias. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, 2022, ainda não passou nem o céu nem a terra, nem o i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Ainda tem coisas para acontecer. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinará será chamado grande no reino dos céus. Pergunta: em todo o mundo, quantos cristãos seguem os mandamentos? Êxodo 24:3. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé e todas as leis. E todo o povo respondeu uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras preferidas por Yahvé. Então Moisés escreveu todas as palavras num livro. Aqui são os livros da lei, os 5 livros, Pentateuco ou a Torá. De toda essa lei que foi escrita em livros, em pergaminhos, rolos feitos com pele de cordeiro, 10 mandamentos foram escritos em pedras. E não pode ser alterado, mudado. No pergaminho ainda pode ser raspada a tinta e reescrito. Mas em pedra não. E Deus sabia disso.
Então Tarso foi o primeiro antimessias, o anticristo da história do povo de Israel, levantado logo depois da morte do Messias judeu, cujo objetivo foi desqualificar as leis do Iau a Deus e a salvação do seu ungido. Curiosamente, a palavra Tarso em hebraico é escrita com 4 letras, cujos números somam 666. Somando, temos Tav, Resh, Samer e Re, Vav, 666. Por que os cristãos não compilaram sua própria Bíblia? Com a teologia paulina, visto que para eles a lei de Deus, que grafada em pedra, não pode ser mudada, tem sido negligenciado por todos os cristãos do mundo. Daniel 7,25 escreveu o que ele ouviu. O profeta herirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então as leis foram adulteradas, quando não poderiam ser, especialmente os 10 mandamentos. No próximo vídeo, Efraim pergunta: como retornar ao caminho do Iau a Deus? Olivia responde: o Messias judeu disse em 32 a.C., eu sou o caminho. Seja bem-vindo.